dia! Mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação profissional. Professor, o tema de hoje é importante demais. Vamos falar de contratos. É um curso de contrato. Realmente, 2017, ano novo, vamos trabalhar muito com cursos. É isso mesmo. A intenção agora, nesses próximos programas, é você realmente ter um curso online. Isso mesmo, gratuito e online, curso completo. Então vamos falar dos contratos. Professor, quando eu vou falar de contrato, tem alguma coisa de direito civil que eu preciso saber? Tem muita coisa, não é uma coisa só, é muita coisa. A primeira coisa que você precisa saber em relação ao direito civil é a capacidade. Nós temos o estudo da capacidade e da incapacidade. Capacidade, é o termo correto, capacidade, o sujeito atinge após os 8 anos. Após os 8 anos ele atinge a capacidade. E aí pode casar, pode dirigir, pode fazer tudo. Você com 18 anos responde pelos seus atos. A verdade é essa, né? Civilmente, então você responde pelos seus atos. Nós temos uma figura aí muito conhecida que é a emancipação. Emancipação é o ato de antecipar, a capacidade do sujeito. Então vamos estudar, antes de entrar na emancipação, estudar essa tal capacidade. Capacidade, eu, você, todo mundo, né? Eu já adquiri, você também, mas muita gente vai adquirir ainda aos 18 anos. Então, capacidade de direito aos 18 anos. Essa capacidade realmente você tem para sofrer, né? Sofrer e poder usufruir dos atos da vida, atos jurídicos da vida. Então, comprar, vender, sem a assistência ou representação. Mas o nosso Código Civil, no artigo 3º, no artigo 4º, que regulamenta essa questão de capacidade, nós temos as incapacidades. Lembre-se, quando o sujeito tem menos que 18 anos, ele é incapaz. É isso mesmo, ele é incapaz. Menos que 18 anos, o sujeito é incapaz. Então, professor, a capacidade o sujeito atinge aos 18 anos. Menos que 18, ele é incapaz. E se ele tem menos que 18, ele é incapaz. Só que essa incapacidade é estudada, né? Ela é estudada. Então, nós vamos separar essa incapacidade em duas incapacidades. A primeira incapacidade é absoluta. Em relação à idade, 16 anos, menos que 16 anos, a incapacidade é absoluta. Absoluta. Mais que 16 e menos que 18, a incapacidade é relativa. Então vamos lá. Menos que 16, a incapacidade é absoluta. Mais que 16 e menos que 18, a incapacidade é relativa. Professor, tem alguma diferença importante a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta? Tem sim. E essa diferença é muito importante. Por quê? O sujeito, ou melhor, a criança, né, o adolescente, quando tem menos que 16 anos, ele tem incapacidade absoluta. E a incapacidade absoluta gera nulidade dos negócios. Então essa criança não pode assinar um contrato sozinho. Uma procuração, um contrato de compra e venda, um compromisso, não pode comprar nada sozinho. Porque no mundo jurídico, ela precisa da representação. Representação é o ato do papai, da mamãe ou o representante legal, não pode ser só o papai e a mamãe, pode ser o representante legal, né, na falta do pai e da mãe. Esse representante legal vai assinar pela essa criança, no lugar dessa criança. Então, na representação, o papai assina pela criança, a mamãe também, ou o representante legal. Então, veja, o sujeito, quando é absolutamente incapaz, ele não assina nada, ele não palpita nada. Por quê? Porque quem vai assinar é o papai, é a mamãe, é o representante legal. Isso chama representação. Quando alguém te representa, você, não sei, é convidado para participar de uma festa? Não vai? Mas manda alguém? Manda eu, né? Eu adoro festa, eu vou lá, te represento. Ainda mais se tiver comida, né? Vai lá, representar você. Pronto, você foi representar aquela pessoa. Você foi no lugar dessa pessoa. Quando eu falo de representar, é representar. O papai assina pela criança, a mamãe assina por essa criança. Ou o representante legal assina por essa criança. Representação. Até 16 anos, representar. Até os 16 anos eu vou representar. Diferente dos 16 aos 18. Mais que 16, menos que 18 anos de idade, eu não vou representar, eu vou assistir. Papai e mamãe vai assistir. Como assim, professor? O papai e a mamãe não vai assinar para representar, vai assinar para comprovar que assistiu. Então, num contrato de compra e venda, num contrato de compromisso, compra e venda, de promessa, comodato, locação, o papai vai assinar também, a mamãe vai assinar também. Mas a mamãe e o papai vai assinar com a assinatura desse adolescente, de 16 anos aos 18. Né? 16 aos 18. Então veja, nós temos duas incapacidades. A primeira incapacidade é a incapacidade absoluta, menos que 16 anos.
A segunda incapacidade é 16 aos 18 anos, tá? Então, são incapacidades, e esse estudo de incapacidade é dividido em duas formas de capacidade, ou melhor, incapacidade. A incapacidade absoluta, menos que 16. Todo ato praticado é nulo, então tem que representar. Papai, mamãe ou representante legal, representa. Dos 16 aos 18, o professor tem que ser também representado? Não, esquece o representado. Tem que ser assistido. Assistir em um contrato, papai e mamãe assina também esse contrato para dar validade a esse contrato. Olha que legal, olha que bacana. Então vai dar validade a esse contrato porque o papai e a mamãe assinou. Então fique atento em relação a isso. Professor, a incapacidade absoluta ou relativa é só em questão à idade? Com o novo CPC, ocorreram alterações importantes. Até então era diferente, outras classificações, outras nomenclaturas utilizadas. Então o novo CPC, ele trouxe realmente conceitos diferentes e nós vamos explicar isso. Então vamos lá, comigo aqui, esse aqui é o chamado vademécum, hein? Professor, o que é vademécum? São várias leis, né? Vários códigos, tudo junto. Sai mais barato, então é esse mesmo que a gente vai usar. Vamos embora, ó. Quando eu falo de absolutamente capaz, tá lá no artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ponto. Ponto final. Então, o novo CPC alterou o Código Civil. A incapacidade absoluta, agora, ela ficou relacionada, vinculada à idade. Então, alterou bastante coisa, inclusive a questão do deficiente, tá? Então, realmente ficou mais correto, na minha opinião. Vamos lá, artigo 4º do Código Civil, hein? Código Civil de 2002, o novo, né? São incapazes relativamente, artigo 4º, hein, do Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira os que exerce, os maiores 16 e os menores 18, né? Então os maiores 16 e menores 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, ou seja, ébrio, alcoólatra, né, que tem problema com bebida, com droga. Então, próximo, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então também é relativamente capaz. Os pródigos, gasta muito, sai gastando, sem controle, pródigo. Professor, minha esposa, meu marido é assim. Não, sem fofoca, hein? Não quero saber, hein? Vamos lá, pródigo, então você está sabendo aí. Então, olha só, o artigo 4º do Código Civil, realmente a classificação dos relativamente capazes. O artigo 3º do Código Civil, você vai ler e você vai ver lá os absolutamente incapazes. Você precisa saber, professor, sou corretor de imóveis, sou advogado que atua no direito imobiliário, preciso saber de um negócio desse? Claro, é a base de tudo. Aqui no nosso curso é um curso completo, então a intenção é trabalhar do começo. Se você faz um contrato de locação, um contrato de compra e venda e já erra a capacidade, ou seja, é absolutamente incapaz, e você coloca a criança para assinar, ou é relativamente capaz, você coloca o sujeito para assinar sozinho, né, a criança, o adolescente, esse contrato não tem validade. No caso do contrato mal feito, né, por um vício em relação à capacidade, menos que 16 é nulo. 16 aos 18 é anulável. Professor, existe diferença? Existe. Nulo nunca chegou a existir no mundo jurídico. Anulável chegou a existir no mundo jurídico, mas do vício para frente não existe mais. Se é um contrato, o erro direto na assinatura, na representação, já é nulo desde o começo, né? Então a verdade é essa, não vai causar efeito nenhum. Então cuidado com isso, é muito importante entender. Essa questão de capacidade é básico. Corretor de imóveis tem que saber, proprietário de imobiliária tem que saber, advogado tem que saber, tá? Ah, professor, eu já sabia. Não, muita gente não sabe, infelizmente. Infelizmente o nosso ensino é fraco, hein? Infelizmente as faculdades de direito, infelizmente também alguns cursos, né, de transações imobiliárias, é muito fraquinho. Então você precisa procurar essa ajuda, esse suplemento aí para ficar mais forte e ter qualificação. Vamos lá, olha, outra coisa que eu quero falar para você então. Em relação à capacidade, você já está craque, tenho certeza disso. Já sabe a incapacidade absoluta, já sabe a incapacidade relativa. 10, fico contente. Mas agora você precisa entender se eu posso antecipar essa capacidade. Então eu volto a falar da emancipação. Professor, o que é emancipação? Emancipação nada mais é, o conceito correto, fácil e prático, nada mais é que antecipar essa questão da capacidade, né? Então, quando eu falo de emancipação, o sujeito tem que ser relativamente capaz. E ser relativamente capaz tem que ter 16 aos 18 anos. 16 aos 18 anos. Esse relativamente capaz, quando ele quer que seja antecipada essa capacidade dele, ele ou os pais, na verdade os pais, eu consigo fazer com a figura, com a chamada emancipação. Então vamos quebrar essas aventuras aí jurídicas, essas lendas jurídicas aí, porque muita gente fala bobagem em relação à emancipação.
Vamos entender isso da forma completa. Conceito de emancipação. Emancipação é antecipação. Deveria ser até antecipação em vez de emancipação, né? Antecipação do quê? Da capacidade. Professor, quando pode ocorrer essa emancipação? Dos 16 aos 18. Menos que 16, em regra, não. Salvo exceção, a figura do casamento, né? No caso de gravidez, tá? Então nós temos uma exceção a essa regra, o direito tem muito disso, muitas exceções. Voltando para a emancipação em regra, nós temos aí 3 situações que eu posso emancipar alguém. 3, hein? Preste atenção, hein? 3. Primeira emancipação que eu posso emancipar alguém é a voluntária. Voluntária ou automática é aquela emancipação que papai e mamãe querem. Os dois querem. Ou na falta de um, porque não tem o pai, não tem a mãe, o pai quer, a mãe quer. Então, na verdade, é um consenso do casal, do papai e da mamãe, ou um consenso de um só, se é que o sujeito, né, a criança, o adolescente, tenha só o pai e só a mãe. Professor, quando eu falo de voluntário, o que é? Voluntário é algo que eu quero fazer. Professor, eu quero assistir o Questão de Direito da quarta-feira. É voluntário. Né? Já pensou se o CRES aplicava uma multa se você não assistisse? Não seria voluntário? Seria o quê? Compulsório. Então, voluntário é algo que eu quero fazer por vontade própria, facultativo. E é isso. Então, papai e mamãe pode, sim, virar para o filho. Nossa, filho, Ricardinho, como você é responsável, Ricardinho. Você é muito responsável. Vou te emancipar. Você merece até ser emancipado para realmente sofrer os atos jurídicos da vida civil. Né? Então, vou te emancipar. Papai e mamãe emancipa. Papai vira para a mamãe, vamos emancipar o Ricardinho? Vamos. A mamãe fala, vamos então, pai? Vamos emancipar o Ricardinho? Vamos. Pronto, é isso, é automático, é voluntário. Não precisa da justiça, né? Não precisa da justiça, é voluntário. A segunda forma de emancipação é o contrário dessa, é a judicial. E cá entre nós temos 2 jurisdições, a jurisdição consensual e a jurisdição litigiosa. Então, professor, todo processo tem briga. Não é verdade. Processo tem briga quando é litigioso, mas o processo pode não ter briga se ele for consensual. Um divórcio consensual não tem briga, é consensual. Ou qualquer outro processo consensual, o juiz só vai homologar. Você está pedindo o reconhecimento da justiça. Né? Então, nem todo processo é litigioso, nem todo processo tem audiência. Mas a maioria dos processos é litigioso. Então, se o papai não quer e a mamãe quer, ou a mamãe quer e o papai não quer, esse processo, na verdade, essa emancipação deixa de ser voluntária, porque voluntário os dois têm que querer. Na falta de um, tudo bem. Vai prevalecer a decisão do vivo, né? Do papai ou da mamãe, ou só do papai ou só da mamãe, se constar na certidão de nascimento só um pai e só a mãe. Mas se tem o papai e mamãe, né, e um quer e o outro não quer, pronto. Vai para onde? Na justiça. Então a primeira opção é a voluntária, papai e mamãe quer. A segunda opção é a judicial. É aquela opção que vai parar na justiça. O juiz vai decidir, o juiz vai analisar se essa criança deve ser emancipada ou não, se existe uma fraude nesse ato, por que quer ser emancipado, e pronto, e vai decidir. Então a justiça vai decidir. Alguns doutrinadores alegam que também seria uma forma automática de emancipação, porque o pai está pedindo, tem vários fundamentos aí. Então, o judicial é judicial. O judicial vai parar na justiça, porque o juiz vai sentenciar. Fica mais fácil de guardar. Então, emancipação, professor, antecipação da capacidade. Quantas emancipações nós temos? 3. Primeira, o professor já falou, voluntária. Segunda, judicial. A primeira, cuidado, é chamada de voluntária ou automática. A segunda, judicial. Primeira, voluntária ou automática. E a segunda opção, judicial. Tem a terceira? Tem a terceira. A terceira opção é a chamada legal. Legal, que cai muito em concurso, porque ela é muito teórica, né? Então vamos entender isso. Essa terceira opção que eu estou falando, a legal, essa opção, na verdade, nada mais é que realmente situações que a lei, legal vem de lei, que a lei autoriza a emancipação. Em regra, 16 aos 18, salvo o caso de gravidez, né? Casamento em estado de gravidez, que é uma exceção à regra que o professor já falou no começo da aula. A legal, lei. Legal, lei. Professor, por que legal? Porque existem algumas situações que pode ocorrer a emancipação por motivo de lei. Fala a primeira, falo, concurso público. Então, muito difícil, muito teórica, né? Muito teórica, a verdade é essa, porque vários concursos públicos, a maioria dos concursos públicos, realmente consta lá no edital que o sujeito tem que ter no mínimo 18 anos. Isso já é para não dar confusão. Então a verdade é essa, já está no edital. Mas vamos dizer que o edital realmente é falho nesse sentido, ou a pessoa passa no concurso público porque o sistema não barrou, e ela entra com mandado de segurança, o direito líquido de serve. Vamos dizer, o sujeito que é aprovado no concurso público e assume a posse, hein?
Ah, professor, é aprovado, pronto, já sou emancipado. Não, tem que tomar posse, tem que ser aprovado e tomar posse, ou seja, assumir o cargo. Ele pode ser emancipado, 16 aos 18. Que é muito difícil, é mais teórico, muito bonito na teoria. Na prática, pouco a gente vê, que nem habeas datas, isso aí, uma ação lá do direito constitucional. Então, 16 aos 18, emancipação, se for aprovado e tomar posse num concurso público. Concurso público, ok? Então, fique atento. Acabou, né, professor? Não. Além do concurso público, nós temos o casamento, e o casamento também emancipa. Papai e mamãe autorizam os filhos menores, tem menos que 18 anos, mais que 16, a casar. Autorizou, pronto, já existe a emancipação automática, tá? O casamento também. Professor, além do casamento, além do concurso público, tem outra situação? Tem outra situação, que é a situação financeira, a situação econômica. Então, dos 16 anos aos 18 anos, se o adolescente consegue se sustentar, ele consegue ser emancipado de forma automática também. Ah, professor, mas como que vai acontecer isso? Imagina um adolescente, no máximo que ele vai ser menor aprendiz, estagiário. Hoje, uma criança pode montar uma banca, não sei, uma banca de frutas e vender e ganhar muito dinheiro. Pode ser cantor de funk. Há uns 2 anos atrás apareceu um cantor de funk no escritório. 3 advogados dispensaram ele. Não, você tem 17 anos, eu não posso dar atenção para você, traz sua mãe para conversar. Ele queria comprar um imóvel de 1,5 milhão. Né? Então, olha só que interessante, né? Você conhecer bem a lei. Aí eu não dispensei ele, fiz o contrato, ele tinha o corretor dele, também acompanhou a transação imobiliária, e ele comprou o imóvel, na época, 2 anos atrás, de 1,5 milhão. Esse cantor de funk. E ainda ele deu até uma caixinha para o professor. Né? Falou, como o senhor me tratou com respeito, como advogado, vou até te dar uma caixinha. Nem vou falar o valor dessa caixinha, foi muito alto, hein? Essa caixinha aí deu para comprar até um carrinho para minha filha com airbag, né? Com motor elétrico e tudo, hein? Pra você ver a caixinha boa. Ah, vou desprezar porque não tem idade para comprar, vou desprezar pela aparência. Você se dana em relação a isso, hein? Não podemos ter preconceito na vida. Você que trabalha com vendas, não pode. Quem tem não demonstra, né? Então fica atento em relação a isso. Muitas vezes aquele que faz um monte de pose, um monte de postura lá, realmente não vai comprar nada. E aquele que é muito humilde compra tudo, né? Porque ele tem um dinheirinho guardadinho lá. Então não podemos ter preconceito nas transações imobiliárias. Foi um grande exemplo para mim que eu levo em aula sempre, porque é uma forma de ajudar você a ver como as coisas são na prática, como a vida é, né? Olha só que interessante então. Então, emancipação, eu tenho emancipação voluntária, papai e mamãe quer. Tem emancipação legal, na lei. Tem emancipação judicial. Professor, você trocou de ordem? Troquei. Faz parte da didática para você guardar. Então não tem que guardar esqueminha não, tem que guardar o conceito. Então vamos voltar para a primeira, ó. Emancipação legal, emancipação voluntária e emancipação judicial. A legal é automática. É automática, professor? É automática porque é a lei, né? Você cumpriu o requisito da lei, pronto, você ganha emancipação. E essa emancipação pode ser em virtude do ganho financeiro, a criança de 16 aos 18 se sustenta, jogador de futebol, cantor de funk, banca de jornal, comerciante, né? Ah, professor, mas não pode ser empresário menor. Sim, concordo com isso, né? Mas uma banca informal, ele pode ganhar dinheiro e se sustentar, né? Então ele pode ser sim, né? Então, empresário não, mas comerciante sim. Então a gente não está entrando no mérito do direito empresarial. Mas cantor de funk, cantor sertanejo, cantor de qualquer coisa, né? Jogador de futebol, entre outro, como outro profissional, artista, entre outros, tá bom? Então, olha que interessante. Olha que legal, então. Emancipação, o sujeito ganha a capacidade. É antecipada essa incapacidade que ele tem. Professor, assistindo esse programa eu já vou emancipar meu filho porque tem um carro na garagem que a gente não usa, pelo menos ele vai sair dirigindo para nós. Não confunda, hein? A emancipação é para fins cíveis. Professor, como assim cíveis? Do direito civil. Responsabilidade civil, contratos, né? Então essa é a responsabilidade que ele ganha a atingir a capacidade através de emancipação. Mas dirigir, não, porque é uma lei especial, uma lei específica, o Código de Trânsito Brasileiro, e aí só aos 18 anos. Então, a emancipação não adianta chegar lá, vou tirar a carta porque eu fui emancipado pelo papai e mamãe. Não adianta porque não consegue, tá? Isso é ilusão, isso é boato. Outra situação, fui emancipado e eu aprontei algo feio de direito penal, agora eu vou ser preso porque eu sou emancipado. Também não, tá? Legislação penal também não permite você menor, né? Porque o menor, mesmo emancipado, ele não comete crime, comete ato infracional. Menor não comete crime. Professor, que absurdo. Então o menor atira numa pessoa, não é homicídio? Não, menor não comete crime. Essa é a regra do jogo
é a nossa legislação. Menor comete ato infracional. Então, mesmo emancipado, para fins de processo penal, de direito penal, ele também vai responder como menor, né, que tem vários nomes, inimputável, inimputabilidade, aí entra nessas questões aí que merecem uma atenção especial, tá bom? Então, curso de contrato é completo, nós vamos do começo ao fim, hein? Então você vai aprender em relação à capacidade, os requisitos e vamos viajar nesse mundo do direito civil, esse mundo maravilhoso do direito civil. Basta você acompanhar nosso programa, hein? Se perder, vai ficar por fora, de bobeira. Então, emancipação você já sabe, capacidade também. Volto a falar de capacidade. Capacidade aos 18 anos. Incapacidade absoluta, menos que 16. Todos os atos praticados são nulos. Dos 16 aos 18, a incapacidade é relativa. E quando o sujeito tem incapacidade relativa, pode se emancipar, que é a antecipação da capacidade do sujeito. Pode ser ela voluntária ou automática, judicial, o juiz que vai decidir, ou legal, tá? Então guarde isso, é muito importante. Quando a gente fala de contratos, o mundo dos contratos, o começo de tudo é acertar essa questão de incapacidade, hein? Professor, esse cantor de funk que o professor falou, ele comprou então no nome dele? Não. Na verdade sim, né? Ele comprou no nome dele. Porém, como ele tinha 17 anos, 16 para 17, ele, na verdade, o papai e a mamãe assinou por ele. Como representação? Não, como assistente. Assistiu ele assinando. Então, na verdade, o imóvel hoje está no nome dele, porém, a obrigação é o papai e a mamãe assinar no ato de compra. Assinou no compromisso de compra e venda, assinou no contrato preliminar, assinou na escritura pública. Por quê? Ele comprou o imóvel, ele pagou. Porém, a incapacidade dele, ele não poderia assinar tudo sozinho. Então, ele assinou, mas o papai e a mamãe assinou embaixo, como realmente, não representando, não, assistindo, que assistiu aquele ato da conclusão do negócio, tá bom? Olha que interessante, olha que bacana. Vamos lá então, roda a vinheta, vamos para a questão X. Olha só que interessante então, a questão X, vamos lá. Professor, qual que é a pergunta de hoje? O menor de idade pode comprar imóveis? Olha a pergunta da questão X, hein? O menor de idade pode comprar imóveis? Aí vem a resposta. Você que assistiu o nosso programa, você já sabe a resposta. Ah, professor, claro que não. Claro que sim. Então, assiste o programa Questão de Direito longe do cachorro, do papagaio, do periquito, pelo amor de Deus. Presta atenção na aula, hein? Pode comprar sim. Mas o menor, ele pode fazer negócios, porém, eu tenho que corrigir essa incapacidade. E corrigir essa incapacidade, eu vou ter que analisar qual incapacidade que ele tem. É absoluta? Papai e mamãe vai assistir ele. É relativa? Papai e mamãe vai, no caso da absoluta, vai representá-lo, né? Aqui na relativa, vai assistir. Então, incapacidade absoluta, o papai e a mamãe assina pelo menor. Incapacidade relativa, o papai e a mamãe não assina pelo menor, assina com o menor. Então, na verdade, na primeira, absoluta, assina para o menor, para. Na segunda, relativa, com. É diferente, hein? Com, todo mundo assina, inclusive o menor. O menor, mas papai e mamãe, ou só papai e só mamãe, ou representante legal. A incapacidade absoluta assina para o menor, então o menor não assina, tá? Então é assim que eu vou corrigir o polo do contrato, chamado de preâmbulo, inclusive a questão de assinatura e capacidade. E isso vale para tudo, tanto para os contratos em espécies, que aí eu tenho contrato preliminar, contrato de corretagem, inclusive, né? Professor, eu fui contratado como corretor para vender um imóvel, um menor me contratou, também é cantor de funk. Ele pode ser meu cliente? Claro que pode. Mas esse contrato de corretagem seu, né, assim como o contrato preliminar de compra e venda, compromisso, tem que ser assinado realmente pelo papai e pela mamãe, se ele tiver 16 aos 18, porque ele tem que ser assistido, tá bom? Fique atento em relação a isso. Então, muito bom. Vamos lá, chegou o momento que é realmente pergunte ao professor. Roda a vinheta! Pergunta, professor, na qualificação do contrato, o menor deve aparecer no caso de representação ou somente os pais? Professor, num contrato, se o menor vai comprar, ele quer que coloque o nome dele. No contrato, no preâmbulo, vai aparecer o nome do papai e mamãe só? Não. Vai aparecer o nome do menor, representado ou assistido pelo genitor, pela genitora, ou seja, pelo papai e pela mamãe. O contrato, no polo do contrato, tem que estar o nome do menor, ele que está comprando. E aí você vai analisar se ele está assistindo, né? Se os pais vão assistir,
ou representá-los, tá bom? Então, realmente muito legal, muito bacana. Então, chegamos ao final do nosso programa, eu agradeço você, continue acompanhando. Esse mês de fevereiro é especial, hein? Vamos trabalhar com cursos. Então, se você perder, vai ficar por fora, vai realmente sentir falta disso. Então, convido você novamente para acompanhar o Facebook do professor, porque nós estamos com um projeto esse ano de fazer muita palestra gratuita, inclusive pelo Cresce. Então é Júlio Sanches 2, tá? Seja amigo do professor. Júlio Sanches 2, eu convido você, tá bom? Então, realmente, seja amigo do professor, se precisar de alguma coisa, sempre à disposição. E também faço a inscrição no canal, na CBEL, com 2 L's, porque vai ser lançado agora, dia 15 de fevereiro, um curso completo de qualificação e habilitação jurídica para o corretor online, gratuito no canal do YouTube, tá? Esse canal CBEL com 2 L's no final, tá bom? Lá no Facebook do professor você vai ver para você fazer a inscrição. Faz a inscrição lá, clica no sininho para você acompanhar, tá bom? Com muito carinho. Um abraço para você, fui, sucesso, felicidade. Tchau, fui!